Bem, boa tarde a todos. Eu acho que é um momento especial, porque conseguimos uma agenda que é apertada, mas conseguimos essa agenda para que a doutora Michele, diretora-geral do PROCON do Estado de Santa Catarina, pudesse estar conosco nesta tarde e conhecer um pouquinho da nossa instituição, da nossa entidade, e também dividir um pouco da experiência que ela está tendo à frente do PROCON estadual há 6 meses, né, doutora? 6 meses. E eu acho que, dentro daquilo que ela já pôde conversar conosco, ela traz algumas novidades que acho que é de grande importância para que o setor supermercadista conheça, considerando a possibilidade de termos uma normativa, uma forma de vivenciar a questão da fiscalização, com uma possível uniformidade de procedimentos, o que daria para nós uma tranquilidade e atenderia um grande anseio nosso de ver que os órgãos fiscalizadores tratam, tanto no norte do Estado quanto no sul do Estado, no oeste também, da mesma forma, trazendo uma segurança jurídica para todos nós, que é o que nós buscamos, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Michele, para que ela possa se colocar, e depois nós vamos intermediando alguns questionamentos. Tá bom? Obrigada. Gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite. Né? É uma honra estar aqui, também apresentando o nosso trabalho, apresentando o nosso planejamento. Agradeço o convite, doutora Regina. Eu sou delegada de polícia, atuo mais de 20 anos no Estado, sou daqui do Estado, venho do Oeste, e desde 2009 estou aqui na capital. Então, tenho uma noção assim de parte do Estado, né, no Sul, agora também trabalhando. E, recentemente, ontem, fez 6 meses que estou à frente do PROCON. Então, um desafio na minha carreira já, né, que eu estava na direção também da Grande Florianópolis, das delegacias de polícia da Grande Florianópolis, e agora, então, coordenando um órgão tão importante, né, recebendo a missão do governador Jorginho Melo. E, quando ele fez o convite, né, não tenho partido, então foi técnico, no sentido de nós colocar um tecnicismo, uma gestão, né, uma governança no órgão, para que a gente estabeleça e deixe um legado. Essa é a ideia, né, que nós deixamos o amadorismo e façamos, né, uma gestão realmente integrada. E integrada em que sentido? Né? Nós estamos do lado do Estado, mas, né, temos que quebrar paradigmas de que é fiscalização, que nós queremos a penalidade, a multa, etc. Nós vamos trabalhar muito com informação. Há uma carência, há uma sede de informação, as pessoas carecem disso. E por isso que eu sugeri a temática, né, a importância da comunicação nas relações de consumo, e quando a gente fala nas relações de consumo, a gente tem o tripé, né, tanto o consumidor final, mas também o empresário, mas também o fornecedor, né, para que ele também, querendo, né, fazer o certo, que a gente esteja ali como órgão de apoio, que nós sejamos vistos, né, tanto para o consumidor final, como um amparo, como um órgão de informação e defesa e proteção, mas para o fornecedor e o empresário também como um órgão de apoio, também como orientação, e, por óbvio, aí sim pegar no pé daquele que descumpre as regras, até porque aqui não é a casa da mãe Joana. A gente precisa, sim, colocar ordem. O Estado está realmente uma bagunça, doutora Regina. Eu venho da polícia e vejo que nós somos bem organizados, mas, quando eu digo Estado, uma bagunça, é em relação, no tocante ao direito do consumidor. E vejo, até isso é o meu posicionamento, né? E, em termos de Brasil também, nós temos a Senacom, que hoje nós estamos nos aproximando para tentar também passar algum feedback em termos de sistema, em termos de protocolo, em termos de uma atuação padronizada no Brasil em relação a algumas temáticas. Hoje, todo mundo está abismado aí com o preço do combustível e há uma divergência de entendimento hoje aqui no Estado, o que é inconcebível.
não podemos deixar muito solto determinados assuntos em que pese tenhamos o princípio constitucional da livre concorrência, mas até ali, né? Desde que haja uma justificativa e o consumidor saiba o porquê do aumento, né? Então, o nosso papel hoje no PROCON é bem desafiador. Ontem, como eu disse, fez 6 meses, né, de atuação. Nós estamos aí já com o estudo feito, nós fizemos um diagnóstico, né, para que a gente possa fazer a gestão. Nós fizemos um diagnóstico interno e externo do cenário do consumidor em Santa Catarina. No âmbito interno, claro, nós precisamos mudar a legislação do Estado. Hoje, nós não temos um sistema estadual de defesa do consumidor, nós não temos um fundo próprio, né? Toda a arrecadação vai para o FRBL hoje, mas a gente tem acesso a projetos, enfim. Nós estamos reestruturando o nosso prédio para que a gente possa melhor atender também os PROCONs, capacitar os fiscais, dar uma orientação jurídica aos PROCONs que existem. Hoje, em Santa Catarina, nós temos 295 municípios, mas 115 possuem PROCONs. Desses 115, muitos ainda dependem também do PROCON estadual operacionalmente. E o PROCON de Santa Catarina quer se tornar estrategicamente um regulador, né, de traçar as políticas de defesa do consumidor no Estado, operacionalmente apenas para aqueles municípios que não têm PROCON. Aí sim nós vamos estar fazendo o processo administrativo, autuando, fiscalizando. Para aqueles que têm PROCON, aí cada um vai ter que fazer o dever de casa e, obviamente, fazer a parte operacional. Então, nós estamos mudando também algumas políticas e também pedimos até o próprio apoio da ACATS, no sentido de, quando chegar a oportunidade, né, dessa aprovação legislativa que é necessária, para que a gente possa, sim, ter um órgão forte. Hoje, nós estamos atuando sob o guarda-chuva da CICOS, né, que, inclusive, é aqui nesse mesmo imóvel, e é uma diretoria apenas, né? Nós não temos autonomia administrativa, financeira, para fazer acordo de cooperação técnica, parcerias. Então, realmente, nós estamos muito na dependência, e isso tem que mudar. Então, é uma das nossas metas para o futuro. E do diagnóstico brasileiro, vemos que Santa Catarina merece também receber recursos do governo federal, né? Nós temos o Fundo de Defesa do Consumidor, nós temos o de Direitos Difusos. Então, nós estaremos, sim, lá batendo na porta para que a gente possa também ser agraciado. E Santa Catarina merece, porque é um povo que trabalha sério, e não é porque somos desenvolvidos que devemos, né, ser esquecidos. Então, nós estaremos também lá defendendo isso em Brasília. Mas quero me colocar à disposição aqui, eu vou começar a minha fala, vou passando aqui a apresentação. Eu fiz uma apresentação bem curta, mas é no sentido de trazer, assim, o diagnóstico atual e trazer o nosso planejamento, né, para o ano que vem. Nós estávamos aguardando as eleições municipais para que a gente possa, para o ano que vem, fazer as reuniões com os municípios, e aí, sim, tentar convencer os prefeitos da necessidade de uma política estadual e que a gente possa ter uma padronização. Hoje, infelizmente, há, sim, entendimentos divergentes de PROCONs do município X ou Y que pensam diferente. Não há uma hierarquia entre o PROCON estadual e os municipais, né? Não temos como obrigá-lo a proceder de determinada forma. O que eles devem fazer, sim, é seguir o CDC, mas a gente sabe que hoje o direito tem N possibilidades de entendimentos, então a gente tem trabalhado com isso. Mas já tivemos várias reuniões, então eu estou tentando captar, né, essa atenção e esse engajamento deles no sentido de que possamos fazer algo bem técnico, dentro do princípio da legalidade, do processo administrativo, a questão, né, da própria aplicação da multa, né? Então, a gente está também propondo uma nova legislação que é necessária. Então, a gente vai estar trabalhando com isso. Eu não sei quem é que... Ah, tá, é aqui, né? É só o play aqui. Ah, legal. Então, hoje, a nossa sede, para quem não conhece, é aqui em Florianópolis, mas é bem no Largo da Alfândega, um edifício antigo. A foto não está bonita, mas nós estaremos trabalhando para deixar esse prédio impecável. Acho que a valorização começa por aí, do imóvel. E nós ali atendemos, então, todo o estado de Santa Catarina, tanto de forma operacional quanto estratégica.
Dentro do organograma do governo, o PROCON ele está subordinado à SICOS, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, e hoje nós temos apenas 2 gerências, né, a gerência de relação de consumo e a gerência de municipalização. A gerência de municipalização é que dá todo o suporte aos municípios. Então, nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos e-mails, todas as demandas, seja fiscalização em posto de combustível, fiscalização em supermercado ou lojas, o que for, é feita pela gerência de municipalização e a fiscalização. A grande maioria dos municípios ainda dependem operacionalmente do PROCON estadual. Em relação às relações de consumo, nós estamos agora com uma nova pegada, não sei se vocês puderem seguir as redes sociais do PROCON, nós estamos trabalhando com uma forma moderna também de divulgar os conteúdos, captando a atenção desde crianças, adolescentes até idosos, uma forma mais divertida de estar passando informação, porque realmente o consumidor desconhece os seus direitos, né? Tanto também, não só o consumidor, mas o fornecedor, o empresário, também desconhece, e eu vejo muita gente com boas intenções, e o pedido, né, feito também do governo para essa nova gestão é de que nós trabalhamos muito com a conscientização, num primeiro momento. Não havendo, por óbvio, né, uma mudança de postura, não havendo uma boa receptividade no sentido de organizar, de rever o que está errado, aí sim a gente atua de uma forma mais severa, né? Mas por isso que nós estamos aí bem felizes pelo convite, porque eu acho que não se faz a gestão da relação de consumo sozinho. Todo mundo aqui, de certa forma, é consumidor final, então nós temos que trabalhar de mãos dadas. E, obviamente, penalizar aquele que merece ser penalizado, né, quando for o caso. Aqui o organograma. Hoje nós temos a frota de 4 veículos e eu tenho 68 colaboradores. A nossa estrutura também merece e carece de uma reformulação. Isso já está também na proposta legislativa que a gente vai estar apresentando ao governo. Nós temos apenas 2 gerentes. Hoje, a Zoraide é a nossa única fiscal e o Ronaldo, que era fiscal, hoje assumiu o jurídico do PROCON. Então, realmente, a gente ainda precisa muito, agora com a proposta, buscar que efetivos do Estado tenham interesse em trabalhar no PROCON, porque daí já são concursados também, e aí conseguem ter essa ajuda técnica. E, como eu venho da Polícia Civil, né, a gente acabou tendo que achar soluções. O gestor atual tem que buscar soluções de menor custo. Nós firmamos um acordo de cooperação técnica com a Polícia Civil, em que eu tenho um braço, né, da Polícia Civil naqueles municípios onde não tem PROCON. Então, nós lançamos recentemente o Zap Denúncia, que um consumidor que ele vai lá numa cidade onde não tenha PROCON, ele pode encaminhar uma denúncia. Eu, necessitando, esse policial civil vai lá, constata, faz um relatório e nos encaminha, e a gente pode agir de ofício em relação àquela demanda. Então, essa capilaridade que hoje, como eu não tenho efetivo, eu conto com uma parceria da Polícia Civil, né? Então, hoje nós contamos aí com essas parcerias. Para fins de conhecimento, o que a gente já fez, né, aqui nos últimos 5 meses? Nós temos feito operações conjuntas, nas quais há uma participação de grande parte dos municípios. Nós fizemos a operação combustível legal, fizemos a operação bronze para coibir as máquinas de bronzeamento artificial, que é vedado o uso no Brasil. Nós fizemos, por último, a operação da pulseirinha bate-enrola, aquela pulseirinha de metal que é muito perigosa ao uso de crianças. Lançamos, aí nessas operações conjuntas, sempre há uma parceria Polícia Civil, PROCON Municipal, e às vezes alguma entidade, ou o Inmetro, ou às vezes Vigilância Sanitária, como a gente tem feito agora com o CRM, no exercício legal da profissão, e o CRO, por conta aí dessa dimensão de procedimentos estéticos que estão sendo feitos ali de uma forma bem inconsequente, né? Mas a gente está atuando nessa área também. O Zap Denúncia, que foi uma ferramenta bem interessante, porque hoje todo mundo usa celular, né? E eu sempre digo, ajudando a construir uma relação de consumo saudável, né? E o ramo do supermercado é o que mais a gente recebe hoje, incrível que pareça, informações além do combustível.
né? Hoje a pessoa está no supermercado, viu o produto vencido, já tira foto, manda foto do supermercado, a rede, enfim, e a gente já liga lá, orienta, né? Ou a geladeira que não fecha direito, coisas assim que depois eu vou mencionar. Então, o Zap Denúncia tem sido um canal bem rápido e fácil de manuseio do cidadão. Também fizemos integração com outras secretarias, né? O PROCON hoje também está nos grandes eventos. Nós temos uma legislação que ela obriga, né, qualquer organizador de evento a permitir que o usuário entre com a água, né, que possa ser hidratado sem precisar comprar a água no estabelecimento, né, no show. Então, nós estaremos fazendo o lançamento de uma cartilha, tanto da meia entrada, do que o consumidor tem direito no show do Paul McCartney, agora sábado. Também estaremos no outubro. Enfim, o PROCON está saindo e indo nos eventos onde pode ser visto, né, de maneira que a gente possa mostrar que nós estamos ali para auxiliar e orientar o consumidor. Fizemos o primeiro encontro estadual dos PROCONs, né, a doutora Regina teve a oportunidade de participar, e o próximo encontro será em março, será um encontro internacional, nós vamos ter palestrantes de fora, e vou estender também o convite para quem puder participar, vai ter grupos temáticos para que a gente possa justamente inserir assuntos divergentes em relação ao posicionamento dos municípios, para que a gente possa criar uma uniformidade de pensamento e ter uma segurança jurídica para o empresário também, e não ser uma bagunça de entendimento. Então, esse encontro e o próximo justamente serve para que a gente possa também ter esse tipo de discussão. E lançamos a nova marca, né, o PROCON, esse verdinho, esse verde bem um pouquinho chamativo, mas é justamente para dar um ar de leveza, modernidade, para que a gente possa deixar o passado e, vamos dizer assim, mostrar uma nova cara, né? Isso que o PROCON espera. Então, hoje nós atendemos de forma presencial, pelo site, ouvidoria, telefone, que é 151. Nós temos 115 PROCONs no município, onde não tem, nós é que atuamos, e lançamos, então, o Zap Denúncia. E aqui eu coloquei a comunicação, né? Porque a escolha desse tema, eu acho que a comunicação é tudo, né? Hoje nós vivemos num mundo onde tem regras. A partir do momento em que eu sei quais são as regras, eu tenho a opção de cumpri-las ou não. Então, nesse primeiro momento, e essa vai ser a ideia, a partir de agora, do sistema, né, de defesa do consumidor, como eu disse, é uma balança, né? A gente trabalhar não só, claro, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, mas também sendo um braço forte para todos os ramos empresariais, no sentido de também ser um amparo, ser uma situação de esclarecimentos, de parcerias integradas. Hoje, eu vejo que a administração pública ela se direciona para essa integração. O Estado não tem como dar conta de tudo sozinho, e alguns líderes, né, gestores, que têm essa ousadia que é para poucos, e essa coragem de estar atuando dessa forma, porque não há como fazer uma gestão somente com o que o Estado dispõe hoje. A gente tem que procura de fundo, a gente tem que procura de recursos federais, a gente tem que contar com a parceria. Do contrário, realmente é muito difícil. Por óbvio que não se pede nada para A ou para B, se pede para prestar e devolver ao cidadão um serviço de qualidade e eficiência. É o que se busca. Então, o PROCON de Santa Catarina, ele tem como objetivo, ele está no meio dessa relação, né? Nem tanto para um lado quanto do outro, claro, sempre lembrando da vulnerabilidade, sim, do consumidor, mas não como órgão que vá caçar as bruxas, no sentido de só ver o lado da pessoa física, né? Então, esse é o caminho, e tem muita coisa legal aí para construir juntamente com os municípios. Então, nós estamos caminhando para a proposta legislativa. Após a alteração dessa proposta legislativa, é a construção de um novo sistema. Vai ser um novo momento para o Estado de Santa Catarina. E eu ouso dizer que o nosso objetivo é justamente ser referência no Brasil. A gente vai estar visitando agora Minas, que tem uma boa aceitação, até lá tem uma vinculação com o Ministério Público, e vamos estar visitando outro estado também que
também tem muita coisa legal para que a gente possa também fazer algumas pesquisas e ver o que é possível aplicar aqui no estado de Santa Catarina. E aí eu trago esse carrinho cheio, então, aqui para dizer que realmente a questão dos supermercados é algo que todo mundo aqui é consumidor, né, vai quase que diariamente no mercado, inclusive eu. Então, eu também sou bem crítica, bem observadora. E eu trouxe aqui algumas situações, né, que estão previstas no CDC e que é mais um feedback para vocês também do que a gente tem recebido no Zap Denúncia. E a gente daí tem feito contato, né, com a rede de supermercado A, B ou C, orientando, olha, toma cuidado com essa situação, com aquela, né? Eu estou com a Zoraide aqui, a fiscal, acho que a maioria conhece. Ela só tem 37 anos de PROCON, né, Zoraide? Mas que a gente tem feito, né, tem atendido dentro das nossas possibilidades hoje os municípios que solicitam a fiscalização, mas eu não tenho como esconder de que nós estamos, sim, com uma situação um pouco comprometida em relação ao efetivo, né? Mas a gente vai mudar. A gente está mostrando o trabalho para que logo seja feito esse incremento. Então, a informação, né, ela tem que ser adequada, ela tem que ter a especificação da quantidade, características, composição do produto. Nós já percebemos, né, várias coisas que têm mudado agora com essa questão do glúten, da lactose, de pessoas alérgicas com problema, com alergia. Então, a importância do rótulo, da informação precisa. Até hoje, né, pasmem, mas tem padarias, né, a gente sabe, tem aquele pão artesanal, aquela fermentação natural e tal, mas a informação do consumidor tem que ser observada. Seja padaria de supermercado, seja padaria apenas, tem que constar os itens, os nutrientes ou os ingredientes para que aquela pessoa saiba que vai poder consumir aquele produto ou não. E também os eventuais riscos que aquele alimento pode causar. Então, tudo que está aqui, ali, o que eu coloquei nessa apresentação, está lá no CDC, né, mas é para relembrar que é um direito, né, tanto de vocês quanto do consumidor que vai adquirir esse produto. Então, a gente sempre diz que esse direito da informação é um direito inerente ao consumidor, porque a partir do momento em que eu tenha mais informação, eu vou ter esse poder de decidir se eu quero aquele produto ou o outro ou o outro. Então, quando a gente não sabe ou tá meio que obscuro, né, o que aquele produto é melhor que o outro, o que ele traz de mais benefício, né? Mesma coisa quando a gente vai comprar um carro ou qualquer outro produto. A gente quer saber, quer pesquisar. E a gente tem que sempre se posicionar e pensar, se eu fosse atendido, eu gostaria de ser atendido daquela forma que eu estou recebendo o atendimento? Será que ficou claro para mim que esse alimento tem isso ou aquilo de ingredientes? Ou que tem aquela propriedade, ou que tem aquela facilidade, ou que tem aquele recurso? E, muitas vezes, quem está ali prestando aquele serviço, ele acha que a gente tem que saber, mas não é bem assim. E sempre aquela questão de você, se você vender bem, você informar bem, por óbvio, aquela pessoa vai gostar, vai voltar, e ela vai propagar aquela satisfação para os demais. Vai dizer, aquele local pode ir, que a gente tem um atendimento, eles, se for o caso, fazem a troca, fazem a política do bom atendimento, ou coisa do tipo, e hoje esse é um diferencial. É um custo que está embutido, que não é visível, mas que isso vai repercutir no final. Então, a gente tem feito esse exercício no atendimento, né? Hoje a eficiência do serviço público se busca muito. O que a gente pode fazer para melhorar o atendimento e que aquela pessoa vai sair pensando no nosso atendimento, mesmo que eu diga um não, ela vai me agradecer da forma como eu fui atendida. E quando a gente fala em informação, a informação é tudo, né? Então, temos que tomar esses cuidados quando a gente requer, né, porque se busca uma relação de confiança com o consumidor. E aqui o exemplo que eu trago é da lei do glúten, que é só um exemplo em relação às informações que são importantes na venda de um determinado produto, mas há várias situações que devem ser observadas quando da venda dos produtos alimentícios que são importantes que o consumidor saiba, e, principalmente, qualquer uma legislação combinada com o artigo 31, que é em relação aos riscos que aquele produto pode causar, né?
E aqui, daí eu trouxe o feedback para vocês, já que tem várias pessoas nos assistindo também em todo o estado, né? Eu levantei aqui algumas situações que chegaram ao PROCON para chamar a atenção dos senhores, para a gente poder dar uma discutida hoje, né? Eu acho que quando a gente está propondo, né, e a gente está assim, fazendo muitas operações e visibilidade do PROCON, nós estaremos também atuando na rede de supermercados, mas num viés informativo no primeiro momento. O Zap Denúncia, o que nós temos recebido? Falta de informação de preços. Eu, inclusive, como consumidor, eu fico muito chateada quando eu vou no supermercado e tenho que ficar procurando o preço e não acho, né? Inclusive, aquele leitor de preços, ele deve ter um quantitativo maior nos supermercados. A gente tem que estar buscando, tem que estar procurando, e a legislação diz que ele tem que estar identificado, talvez com setas, né, no teto ou nas paredes, enfim, de maneira que o consumidor, dentro de um supermercado grande, ele consiga localizar as máquinas e ele, na dúvida do preço, ele possa se dirigir a esse equipamento e verificar o valor. Vamos dizer, o top one, né, o que mais a gente recebe é em relação a preços. Falta de preços, daí tem produto A, B ou C, mas ali só tem o preço do A, não tem do B e do C. Aí, quando a pessoa vai passar no caixa, ela achou que o preço era do A, quando A era outro tipo, aí é o C. Então, dá aquela divergência no caixa. Então, assim, o que mais temos recebido é a questão da falta de preços e o preço equivocado. Então, por isso que a gente colocou ali a quantidade de leitor de preços, que ele tem que observar 15 metros do produto. Então, hoje a gente vê que a maioria dos mercados não cumpre essa regra, porque realmente é 1 ou 2 só que a gente percebe. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. A questão da validade também recebemos bastante. Claro, a gente sempre orienta e sabe também usar o bom senso, né? Um supermercado grande, onde tenha milhões de itens, um quantitativo mínimo, um ou outro, não quer dizer que, né? Eu sei que é difícil, tem uma série de fatores. Mas há locais que daí também não justifica, que são menores, e daí há uma incidência maior. Então, por essa razão aí, cada situação a gente vê de uma forma diferenciada. Outra situação também que a gente pede uma atenção é a questão da refrigeração, dos produtos que dependem de refrigeração, principalmente quando há calor. Iogurte, né? Às vezes a gente percebe em alguns supermercados, inclusive daqui de Florianópolis, que a porta não fecha direito, que às vezes alguns consumidores deixam aberto, né, o que é ruim, mas às vezes a porta não funciona, enfim, e daí vai comprometer a qualidade daquele produto. Então, a gente tem chamado a atenção também daquele gerente, né, para que ele observe, procure deixar sempre esse tipo de equipamento com as borrachas, né, ali muito bem vamos dizer assim, checadas ali, para que não haja esse problema com os alimentos. Porque daí a gente também tem recebido foto e tudo mais, né? A questão dos rótulos, como eu comentei, principalmente do pão, né? Muitos supermercados estão fazendo aquele serviço de autosservice, né? A Zoraide teve recentemente um. Então, mesmo que seja do próprio cidadão se servir, mesmo assim, com a pesagem, a etiqueta tem que ter a nutrição, tem que ter os ingredientes, tem que ter as informações do pão, o tipo de pão e etc. Né? Então, isso aí também tem que ter cuidado. E também a questão da quantidade de caixas. Eu mesma já fui em um local aqui em Florianópolis, e daí, em determinado horário, acho que é o horário do intervalo dos atendentes, ficam só 2 ou 3. E daí faz aquelas filas. Quando você acha que vai demorar 10 minutos no supermercado, você fica 1 hora. E esses dias eu chamei a atenção, chamei o gerente e falei, olha, está na hora do intervalo, aconteceu alguma coisa, porque as filas estão se formando, né? E aí você não consegue nem priorizar o que tem prioridade, crianças, idosos, enfim. E aí ele respondeu, não, é o horário do intervalo. Eu falei assim, mesmo assim, vocês têm que ter uma logística de administração disso aqui. Alguém tem que ver que, quando houver, né, uma fila maior, vai alguém ali para tentar intermediar e resolver. Não que precise ter 10 caixas ou 15 naquele momento. Então, é tudo a gestão, né, que é possível ser feita, e muitas vezes há uma certa ignorância da... Assim, não ignorância, mas a gente é ignorado. Né? Nesse momento, eu fui ignorada, né, naquela situação.
mas, por óbvio, eu não quis criar caso, a gente está no momento, primeiro, também de diagnóstico, de conhecer, né? E como a gente sempre tem essa abertura, e fiquei muito feliz com o convite, né? De que a gente precisa melhorar. Nós estamos aqui para dar esse feedback de todo o Estado que a gente está recebendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eles têm mandado foto. E como é que funciona esse Zap Denúncia? Esse Zap Denúncia ele foi vendido, né, ele foi disponibilizado a todo o Estado. Então, mesmo um supermercado lá de Chapecó, se o consumidor tiver o Zap Denúncia e me mandar a foto, me mandar a situação, aí a gente faz o contato com o PROCON municipal para que ele atue. O PROCON não atuando, nós atuaremos. Não tem município, não tem PROCON naquele município. Aí nós é que fazemos esse contato, orientamos o empresário, o cidadão daquele supermercado e tal. E aí, se houver uma reincidência, uma falta de postura daquele item, aí a gente procede de uma forma diferenciada. Mas esse é o objetivo do Zap, né? No sentido desse primeiro momento, fazer esse trabalho de informação, né? De orientação. Então, o meu pedido, né, aqui, enquanto o PROCON, seria de a gente começar a trabalhar com essas demandas. Se vocês tiverem também alguma demanda que esteja em muito de divergência no Estado, sobre ponto específico, Chapecó está atuando assim, Criciúma assim, meio do Oeste diferente, nós estamos aqui para ser um facilitador. Enquanto não tivermos ainda, né, uma política estadual em que o PROCON estadual possa ter, de certa forma, não hierarquia, mas um posicionamento que a gente possa propor uma diretriz única, a gente vai estar lá falando com esse PROCON, orientando e vendo o que está ocorrendo ali para que não haja uma divergência muito grande. Tá? Então, tanto a marca, a partir do ano que vem, a gente quer tentar que todos os PROCONs tenham uma marca única, só com o município, que vai mudar. Tanto a questão do processo administrativo em si, né, a dupla visita, a fase apuratória, depois a fase sancionatória, de maneira que o devido processo legal seja efetivamente observado. Tá? Por isso, fizemos algumas mudanças no nosso fluxo. Vai mudar também a nossa portaria de dosimetria, que está horrível, a gente vai mudar, de maneira que a gente possa, sim, fazer tudo certinho, para que a gente possa construir algo que seja referência para o Brasil. Tá? E aí, práticas recomendadas, que eu acho que é o que já está acontecendo aqui, a capacitação dos funcionários. Eu entendo perfeitamente que a rotatividade, às vezes, gera prejuízo. A gente sabe que Santa Catarina tem muitas propostas de emprego, mas tem gente que, infelizmente, não gosta de trabalhar bem. Né? A gente também tem esse problema, muitas vezes, ali com os colaboradores, mas é um desafio diário de a gente estar identificando, né, pessoas talentosas e que queiram fazer a diferença junto com a gente. A transparência de preços, a questão da promoção e as políticas de troca, eu acho que sempre é importante ser bem clara se pode, quando pode trocar, né? Se não for online ou à distância, a gente sabe que não tem essa obrigatoriedade, mas é importante que o estabelecimento veja quando possa passar isso ao consumidor para ele saber, né? Comprar sabendo. E paciência, respeito, né? Criando uma experiência positiva aí para as relações de consumo. A minha fala foi bem breve, mas é para passar assim, um feedback, né, doutora Regina, me colocar à disposição, minha rede social, a rede social do PROCON, nos sigam lá, está com bastante coisas novas, e eu adoro sugestões, né, a gente está num momento assim, de que ninguém sabe tudo, né, então a gente está aí para a gente, eu acredito muito na mudança, na inovação, eu acho que a gestão pública ela tem que ter um viés mais moderno, de a gente ter essa empatia com o setor privado e também buscar muita coisa do setor privado, que eles estão muito à frente. Né? Então, acho que isso é bem importante. Bem, muito obrigada pela sua fala, pelos esclarecimentos. Eu acho que essa postura do PROCON estadual, querer conhecer as dores, vamos dizer assim, que acontecem em qualquer município, isso a gente tem uma certa esperança de que, na sua fala, a senhora coloca que reconhece a questão da rotatividade nas lojas, porque é visível,
A senhora conhece as dificuldades, às vezes, de fazer com que todos, apesar de ter uma cultura na empresa, normas para serem cumpridas, mas fica, às vezes, difícil chegar até a ponta para que tudo isso ocorra de uma maneira 100% possível. Até porque, na vida pessoal, como gestora sua, deve também encontrar essas dificuldades. E, dentro dessas colocações feitas, há uma máxima que a gente sempre diz: o setor supermercadista é um dos setores mais regulados. Nós temos não só o PROCON, mas nós temos uma gama de órgãos que regulam e fiscalizam. E, dentro dessas questões, nós tentamos atender a todas as atividades que nós desenvolvemos dentro da conformidade, né? Só que, mesmo assim, doutora Michele, mesmo achando e avaliando aquilo que está na lei, nós temos a dificuldade da interpretação dessa lei. Então, quando a gente diz a gente precisa de uma nova lei que traga isso, traga aquilo, traga outros esclarecimentos, eu acho que um dos pedidos maiores nossos é de que seja colocado na lei, mas que a interpretação seja única e que o bom senso prevaleça, porque, muitas vezes, a letra fria da lei não retrata, de fato, a intenção daquela empresa na gestão das atividades que ela desenvolve. Por exemplo, a senhora trouxe aqui algumas questões. Falta de informação, às vezes, numa questão do produto que está sendo comercializado. Enquanto a CATES, nós temos demandas que chegam para nós e que não está, às vezes, na letra expressa da lei, né? Recentemente, eu fiz uma solicitação, porque, se não me engano, no Oeste, havia uma dúvida sobre a comercialização, a exposição do preço por unidade de medida, achando que, para alguns produtos, obrigatoriamente tinha que ser vendido por quilo, ou obrigatoriamente ser vendido por unidade. E aí eu perguntei à autoridade fiscal: me aponte na lei onde está escrito essa questão. Só que é uma interpretação. Então, por isso, nós demandamos o PROCON estadual, e ela gentilmente expediu uma normativa onde citou, inclusive, a legislação e o decreto que regulamenta, e que nós vamos estar divulgando para todos, que, na realidade, é o estabelecimento que escolhe a adoção da unidade de medida que vai vender. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, doutora Regina, é interessante quando há essa divergência, daí nós estamos ali formulando notas técnicas, né? Porque, às vezes, o PROCON também há muitas mudanças no município, às vezes, né? Então, também gera, às vezes, essa dupla interpretação. Então, desde que haja a informação se é por quilo ou se é por unidade, o estabelecimento comercial ele vai poder opinar se ele vai vender o mamão, por exemplo, né? O mamão à unidade, ou vai vender por quilo. O que não pode é não ter nenhuma informação, né? Então, nós fizemos e estaremos divulgando para todos os PROCONs para que eles tenham esse entendimento, façam a leitura, e, se tiver alguma divergência, a gente vai estar atuando em casos específicos, né, nesse caso. Excelente, porque essa divulgação, que eu achei interessante na sua fala, é que não vai ser colocado apenas para o setor, mas para aquele que fiscaliza também, para que haja a famosa uniformidade de procedimentos na hora da fiscalização. Lembrando que sempre terá essa ideia de que primeiro vem a conscientização, a orientação, e que a penalidade seja apenas a consequência do não atendimento, e não sendo o primeiro ato, vamos dizer assim, da fiscalização, né? A gente, inclusive, fizemos uma cartilha, né, da fiscalização, e estaremos fazendo a capacitação dos fiscais, né? A ideia é que, a partir do próximo ano, considerando que houve, né, a renovação da gestão municipal, do executivo,
Então, nós estaremos chamando todos os fiscais no próximo ano, fazendo a capacitação para que a gente possa também ter uma atuação, uma postura única, né, para esse fortalecimento. Acho que a gente tem que falar a mesma língua. Então, e a cartilha vai estar ali. Quando for fiscalizar o supermercado, o que tem que ver? Quando for uma farmácia, o que tem que observar? Né? E a gente também está aberto aos feedbacks para que a gente possa sempre melhorar a nossa atuação. E uma atualização, né, da legislação que regula algumas questões, tipo prazo de validade em produtos que hoje não precisa mais ser obrigatório. Eu acho que algumas questões ajustadas, tanto do lado do segmento quanto do lado da fiscalização, vai trazer essa segurança jurídica para todos nós. Uma outra questão que demanda bastante para nós é a venda, da quantidade de venda de produtos em promoção. Às vezes vem para nós, onde é que está regulada essa questão? Eu fiz uma promoção e eu regulo que, dentro da loja, eu coloco apenas 5 latas por consumidor. E, às vezes, o consumidor quer levar 10 e faz denúncia porque a empresa não está ferindo esse direito, se colocando na quantidade, na qualidade de hipossuficiente. Como é o seu olhar diante dessa questão? Então, no próprio CDC tem que o produto vendido em promoção ele não pode ser limitado, né? Mas desde que haja justa causa. O entendimento, né, da justa causa, enfim, lendo o posicionamento do STJ, enfim, é que tem que usar o bom senso também. Se a pessoa vai lá e quer comprar todo o estoque de azeite, por exemplo, não faz sentido, porque não vai permitir que outras pessoas também adquiram aquele produto. Então, cada caso vai ter que ser apurado. Agora, não há realmente... O próprio código diz que não pode haver uma limitação. Se houver justa causa, nós já tivemos casos de pandemia, casos de enchentes, casos, né, de greve. Que aí é justificado, mas também limitado a 2 caixas, por exemplo. Mas qual o sentido dessa limitação de 2 caixas ou de 2 garrafas, vamos imaginar? Então, o setor tem que ter um bom senso para que ele possa daí justificar o que é aquela justa causa. Porque, pela lei, não pode haver limitação, a não ser que ele justifique. E aí, por óbvio, a gente faz um comparativo. O que eu não posso é comprar 20 caixas, porque eu vou comprar para revender, para atacado, não sei, que eu vou comprar direto no atacado ou direto no supermercado, um supermercado de menor porte. Então, vai depender a situação específica, se é de grande porte, médio porte, o estabelecimento, e o quantitativo que eles estão limitando, o produto. Então, a restrição não deveria existir, porém, como as pessoas às vezes abusam, então, o órgão ali, a empresa justificando, aí a gente vai ter que analisar se realmente é o bom senso ou não. Ok. De tudo que nós falamos aqui, uma das questões que mais, uma das palavras que mais apareceu na sua fala é que toda a nossa exposição de produtos ou comercialização de produtos passa prescinde de informação. Então, desde que eu tenha as informações, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, na minha área, no meu setor, onde eu estou expondo aquele produto à comercialização, não há o que se falar em infração. Justamente, desde da aquisição de uma carne no açougue, né, a gente, às vezes, tem aquele preço cortado, ou picado, ou feito bife. Então, se tem diferenciação de preço entre um custo adicionado ali do tempo, né, do açougueiro, de cortar, enfim, tem que estar informado, que não pode, eu estou pagando R$30 o quilo, mas chego no caixa é 45. Mas da onde esse 15 a mais, né? Então, tem que ter informação clara. Então, hoje as regras é que o combinado não custa caro, aquele velho ditado. Então, o consumidor tem que estar sabendo o que ele está comprando, quanto que ele está pagando, pelo quê, e aí não tem depois do que reclamar, né? Então, se eu tiver uma tabela em que estabelece que o preço do patinho é X e o patinho limpo é Y, eu não estou infringindo. Que o consumidor ele vai opinar se ele quer picado, né, enfim, para qualquer o prato que ele queira fazer, porque, de certa forma, vai ter um custo agregado daquele açougueiro que, para ele vender a carne de um tipo, é mais rápido e outra não, né? Então, vai da política da empresa se quer
vamos dizer, disponibilizar esse recurso, esse serviço, ou vender como normal, embalado ali, em que a pessoa escolhe e pega. Aí tem que ser um preço único, né? Só mais uma pergunta. Tem muita demanda a respeito do peso do pão de trigo? Então, isso não tem muitas. Eu acho que já teve lá atrás, né? Antes era muito usual se comprar por unidade e pagar pela unidade. Mas considerando essa divergência de peso, né, do pão, então hoje é quilo, né? O que tem chamado a atenção é alguns estabelecimentos, até mais modernos, tanto padaria quanto supermercado, de o consumidor mesmo se servir. E aí, neste caso, a etiqueta, né, da embalagem tem que estar ali todos os ingredientes, e se é de fibra, se é integral, se não é, enfim, porque o consumidor saiba. Então, até a questão de levar o pão, né, se vai ser no caixa ou se vai ser na padaria, desde que tenha a etiqueta com a informação, não vai ter problema. E o pão hoje é por quilo, né? Nós temos uma normativa do Inmetro que acabou com a divergência, porque antes tinha que ter 50 gramas o pãozinho, e nem sempre era possível. Daí, como é que o consumidor ia saber que cada pão tinha 50 gramas? Então, hoje, tem que ser por quilo e não por unidade. Então, uma pergunta que eu não queria fazer, mas eu vou fazer. Qual é a demanda vilã que mais recebem ali no PROCON? Hoje, assim, atualmente, que a gente tem recebido no Zap denúncia é o preço do combustível, tá? Agora, em relação aos supermercados aqui, foi as que eu apresentei, né? Então, assim, quase que diariamente a gente recebe a questão de produto vencido. Essa questão da falta de preços é absurda, né? Eu acho que é top one, assim, a que mais tem, porque o consumidor fica muito chateado quando ele vai passar no caixa e é um preço diferente do que ele achou que era, né? Porque às vezes muda um tipo, né? Tem vários tipos do produto, é o mesmo produto, mas aí o valor é outro. Então, acho que isso aí, essas que eu trouxe ali, que eu arrolei, são as que mais chegam ao nosso conhecimento. Tranquilo. Há um interesse de alguém em formular alguma pergunta para a doutora Michele? Bom que se eu não souber responder, eu tenho a Zoraide aqui, hein? Ajudas universitárias, é isso aí. Boa tarde, chamo Bruno, mercado de bistec. Gerou uma dúvida ali na relação dos produtos de padaria. Trabalhando com autoatendimento ali, precisa estar as informações nutricional na prateleira ou após ele pegar e fazer a pesagem do produto? Daí é que assim, porque vai ter uma variedade de produtos ali. Não sei se você vai conseguir colocar de todos, né? O consumidor tem que saber se ele vai levar um pão de trigo, se tem glúten, se não tem, se tem fibra. Como que você vai fazer isso, desde que ele saiba, essa informação esteja clara? Porque o ideal é que venha na etiqueta do pão. Vamos imaginar que ele vai comprar esse pão para alguém consumir também, né? É a mesma coisa que a gente fez uma operação recentemente daquela pulseira bate-enrola, né? A informação sobre o produto ela tem que estar colada em cada uma, e não só na caixa. Porque na caixa, daí eu vou ter que estar tirando a foto, eu vou dar de presente a pulseira, e se essa pulseira venha ferir alguém. Então, a Zoraide só me ratifica, mas eu acredito que esteja na embalagem que vai ser encaminhada, porque no produto, né? Porque se vamos imaginar que alguém venha consumir com alergia, né, para não ter problema. Esse é um problema que pode acontecer se você sair do local da padaria com o pão francês, levar para o check-out. Eu posso pesar esse pão no check-out, em vez de eu pesar na padaria, ou numa balança próxima a ela? Porque, às vezes, vem a demanda. Eu posso pesar o pão lá no check-out, junto com a minha compra? Pode pesar, desde que lá a balança ela imita a etiqueta com as informações em relação ao pão. Daí não tem problema. Desde que lá tenha uma etiqueta, uma balança específica que saia pão de trigo, a caloria, quais são os ingredientes que eles utilizaram para fazer aquele pão. É isso, né, Zoraide? Até porque se tiver uma balança próxima, mas quem for comprar não souber o código que tem que digitar, não vai sair as informações e vai ferir
a disposição legal. Então, até justamente a própria nossa fiscal, né, a Zoraide, foi comprar o pão e daí teve que abrir o pacote para a pessoa do caixa ver se o pão era de trigo, se era de fibras, enfim. Então, assim como tem o caixa em que você coloca o produto ali, exemplo, o tipo de manga, o tipo de laranja, se é Lima ou é a Bahia, etc., conforme o tipo é um preço, né? Então, é a mesma coisa a questão do pão. O pão também, conforme o tipo do pão, vai ter os seus ingredientes específicos. Tem que ver se vai ser possível fazer essa gestão, se for lá no checkout. Talvez na padaria seja mais... Não sei, daí tem que ver essa logística. Na verdade, a dúvida, a gente tem uma balança próxima que o produto sai pesado para o cliente, né? O cliente pega o produto no autoatendimento e pesa na balança ao lado, muito próximo. A minha pergunta é se tem que estar na vitrine ou só a etiqueta, ele saindo já basta? Ele saindo com a informação nutricional do produto já bastaria, é isso, né? Eu acho que tem que ter, ele tem que levar a embalagem. A Zoraide quer me ajudar aqui? Colada no produto. Ele tem que levar com... Mas acho que a pergunta dele é se isso. Tem que estar exposto na o vitrine, preço no local onde ele vai pesar, não é isso? Ah, entendi. O preço do quilo. Não. As informações nutricionais. Ele saindo com a embalagem, com a Entendi. informação nutricional já vale. Não na hora de ele pegar, no caso. Assim, o que a gente tem visto é que nunca é difícil ter todos os ingredientes dos tipos de pães, né? Ele tem o nome, ele tem que saber os produtos que eu acho que na etiqueta vindo ele já vai ter essa informação, né? Eu, pelo menos, aqui em Florianópolis, eu não vi nenhum local em que tenha todos os ingredientes nas prateleiras e nem nas padarias. O que ele tem que fazer qualquer dúvida, perguntar para o atendente, mas na embalagem que ele leva, ele vai ter todos os detalhes ali, né? Até porque na legislação é na embalagem, né, que ele tem que ser informado ao cliente, né, ao consumidor. Mas alguém gostaria de se colocar? A Mauri? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí pela escolha da doutora para vir falar. A parte técnica é bem importante, né? Nós trabalhamos de 15 a 30 mil itens numa loja, né? Então, o nosso grande inimigo mesmo é o preço errado, a validade. Tenho duas perguntas. Uma sobre... Nós temos uma alta rotatividade, infelizmente, não só o supermercado. O comércio como um todo, uma alta rotatividade. O primeiro emprego... O maior gerador de primeiro emprego do país é o supermercado, que é uma coisa muito bacana, né? Então, por isso, pela jovialidade e também pela rotatividade, nós também enfrentamos problemas de processos errados, de preço e outros processos. A gente trabalha todo dia em cima disso, mas eu sempre digo, não deveria ter buraco no asfalto, o governo não podia deixar buraco, mas eles existem e são vários. Nós não podíamos errar os processos, infelizmente eles ocorrem. Mas a minha pergunta seria no sentido da validade. Se formou, há um tempo atrás, um acordo com o PROCON, acredito, que quando o produto está vencido na prateleira, o cliente tem o direito de ir lá e pegar o produto vencido, chegar no caixa e ganhar o produto com a data de validade boa. Isso se tornou um problema seríssimo, gangues diárias dentro das nossas lojas, eu acho que todo o estado tem isso, todo mundo já conhece quem é as pessoas que vêm pegar. O cliente mais esperto sabe que os produtos que menos vendem, e ele passa a mão, tem poeira, vai achar o produto vencido atrás, infelizmente acha, né? Nós temos até a patrulha da validade, funcionários que passam arrastão e acham todo dia produto vencido, infelizmente. Mas a pergunta é, daria para nós tentar sentar e conversar um pouquinho, o PROCON com a CAT, sobre essa questão das gangues que se formaram e que é ruim para nós isso, e é constrangedor tu ter que chegar lá e ver aquele pessoal esperando para pegar o produto? Primeira pergunta. A segunda, são vários canais que vendem alimentos hoje, não só supermercado. Então, farmácias, posto de gasolina, temos o mercado informal nas esquinas, vendendo lá em Chapecó, por exemplo, carvão, virou um comércio terrível de carvão, toda esquina tem gente vendendo carvão, sem pagar imposto, sem ter a informalidade da pessoa. Então, a minha pergunta, e temos um grande entrante aí que se chama as redes sociais, né? A venda online, não só do supermercado, como de redes grandes.
Existe uma fiscalização em cima desse pessoal que vende online, hoje, principalmente as grandes empresas, Mercado Livre, Amazon, que está vendendo muito hoje, a maior vendedora de São Paulo de papel higiênico é a Amazon. E a pergunta é, como é que está a fiscalização em cima desses produtos que ainda não são perecíveis, mas que logo virão? Nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon vende goiaba já na casa das pessoas. Então, como é que vai ser a atuação do PROCON para essa questão da venda online e também a pergunta sobre a questão dos vencidos? Obrigado. Bem, em relação ao produto vencido, nós temos uma lei estadual, né, que dá ao consumidor o direito de levar um item vencido de quantos forem os tipos ali. E realmente eu já recebi uma demanda de um município, que eu acho que é perto de Rio do Sul, ali agora não lembro o nome, mas que dessa gangue de validade. Nós podemos sentar para trocar uma ideia sobre isso, mas aí com a lei estadual, né, a gente é um direito que está previsto em lei de receber né? Mas é algo que a gente pode ver se algum município específico está ocorrendo algum abuso, alguma situação, né, que esteja mais complicada, a gente senta e vamos trocar uma ideia assim. Em relação à outra pergunta da venda pela internet online, sim, a gente tem observado. É claro que a gente não recebe tantas reclamações em relação a isso, né? São mais as físicas, para a gente poder atuar assim, né? A gente hoje, tendo em vista que nós estamos no momento de transição ali, nós estamos priorizando o que chega de maior demanda, mas já está anotado ali para a gente observar essas situações. Em relação à informalidade, também é algo que nos preocupa e a gente já foi objeto também de reunião com os PROCONs municipais, porque mesmo aqueles que têm PROCONs, a gente faz uma orientação, muitas vezes uma recomendação de atuação. Daí, não havendo, a gente vai lá e atua, né? Já acontece de o órgão não fazer, a gente vai lá e faz. Então, a gente tem feito dessa forma, tá? Então, tendo qualquer situação específica lá na sua cidade que o PROCON municipal não tenha resolvido, nós vamos lá e resolvemos, tá? Também tem a criatividade nossa, né, do brasileiro, né? Você só pode levar um produto, aí ele leva a família e cada um leva um item. Esse é um grande problema que a gente também enfrenta, né? E que a gente pode tentar regular isso também, porque é um absurdo. A gente fica sem... Eu recebo muito isso. O que eu faço? Só por só uma pessoa? Não, mas tem ele, a esposa, o irmão, não sei quem, aí é 5, 6. Legal, não precisava ter nenhum. Mas, se encontrou, nós temos que ter uma forma também de inibir essas atitudes também desabonadoras, né? Eu acredito que dá para fazer uma soma de esforços, né? Obviamente, verificar se não há muita reincidência, enfim, ou talvez criar alguma metodologia. Eu sei que essa questão da rotatividade é muito mais... De repente, achar um mecanismo de diminuir essas situações. Mas, em paralelo, a gente também fazer algo em conjunto. Vamos pensar em alguma coisa. Ok. Eu tenho duas situações. Uma delas diz respeito às lojas que têm lanchonete dentro da loja. Lanchonete com PDV separado, paga separado, mas o pão de queijo vendido para levar para casa tem um preço, para consumir ali, como tem uma demanda de serviço maior, louça e tal, ele tem outro preço. Se existe algum problema, desde que informado, em cartaz, que produto consumido no local, pago no local, tem outro valor, se existe algum problema nisso. E eu vou levantar novamente a questão que o colega tinha falado sobre a rotulagem nutricional, porque tem uma RDC que fala que os produtos pesados na presença do consumidor não necessitam de rotulagem na embalagem, só quando da ausência do consumidor durante a pesagem. E daí me ficou essa dúvida, né? Porque a RDC diz que eu só tenho que rotular quando o consumidor não está presente na hora da pesagem. Então, mas e as informações aí estarão no produto, na caixa? Vai ter que estar de alguma forma, vai ter que ter. Senão eu vou comprar um pão de trigo e eu sou alérgica à lactose ou a glúten, como é que eu vou saber? Exatamente. Tem que ter.
Então, assim, eu até vou dar uma olhada nessa normativa, mas a gente tem que pensar enquanto consumidor, né? Até para a gente ver a questão do bom senso. Se tiver ali todas as informações do que é feito o pão e tudo mais, o que hoje não é comum. Vocês podem sair em 10 supermercados hoje que não vamos encontrar em nenhum. Quais são os ingredientes do pão de trigo, pão de manteiga, o pão integral? Não tem. A única informação que você vai ter é na embalagem. A não ser que haja todos os ingredientes e as bandejinhas de pão e eu poder escolher. Eu quero de fibras, eu quero integral, eu quero esse, eu quero aquele. Aí sim. Daí tem que, nesse sentido, né? Aí de outra forma, eu vou dar uma olhada nessa normativa. Vamos dar uma olhada. Há uma ambiguidade, porque vem por parte também da vigilância uma exigência, que essa resolução é da Anvisa, e vem também a interpretação do PROCON, como um órgão de fiscalização, de garantia ao consumidor, de que forma nós vamos ter esse equilíbrio entre um e outro para não correr o risco de infração. Nós fizemos agora 2 parcerias inicialmente com o CRO e CRM, faremos ainda com a vigilância, que já tem sido parceira. A ideia é realmente, onde estiver divergência, inclusive, recentemente, movimentamos o Inmetro, no caso das pulseiras, que a gente está pedindo que seja retirada do comércio, inclusive, ou que haja uma nova postura por parte deles, para a gente também fazer esse movimento, não só em âmbito de Estado, né? Porque a gente tem que muitas normas, né? Muitas que fica difícil até para quem quer cumprir, norma aqui, norma ali. Eu acho que a gente tem que fazer por eixos de assuntos, ver tudo que tem, para a gente tentar fazer tipo um pacotão de informação e também usar o bom senso dentro da aplicação, né? Então, esse é o nosso objetivo. Eu, chegando agora, para ser bem sincera, eu também não sei tudo, tem muita coisa para aprender, né? Para estudar. Eu estava muito tempo, óbvio, direito penal e mais agora da gestão, mas a questão do consumidor ela é bem rica, né? Muitas normas dispersas, né? Tanto da vigilância, do Inmetro e assim vai. Então, a gente tem que, devagarinho, a gente vai vendo essa situação. Mas, para não ter esse problema, acho melhor ou colocar, mas eu acho mais difícil colocar todas as situações, porque vai que alguém alérgico venha consumir um produto e venha passar mal, conforme eu coloquei ali, né? Para não ter esse problema, até que a gente possa, no futuro, dirimir isso. Pois é, doutora, para ver o desafio que em 45 minutos, 1 hora, quantas questões nós tivemos aqui que representam uma coisinha só do que vivenciamos todos os dias no setor de supermercados. Mas adoramos aquilo que fazemos e queremos fazer bem feito. E não queremos errar. Não para que não tenhamos que pagar multa. Não queremos errar porque queremos fazer o melhor pelo nosso consumidor. E essa é a cultura que todos nós desenvolvemos nas nossas empresas, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer muito a sua presença. A CATES agradece a presença, o teu sim para nós. Obrigada a Zoraide também, que é uma pessoa que conhece muito sobre as relações de consumo e muito nos ajuda, às vezes, na interpretação. Eu agradeço muito. E dizer que foi um prazer enorme e que essa parceria só está começando. Que nós tenhamos aí a oportunidade de conversar mais vezes, buscando acertar cada vez mais e fazer o melhor pelo nosso consumidor. Muito obrigada. E obrigada a todos. Obrigada. Eu que agradeço.